Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos falar do Natal. Vamos falar de livros, recomendações de livros. É algo que já me tinham pedido há muito tempo e o que eu tenho feito no passado é às vezes dou algumas sugestões, principalmente antigamente na minha rede social, quando eu tinha Facebook, às vezes punha o livro que comprei e recomendava às pessoas, mas agora perdi um bocadinho de tempo e tentei organizar as coisas para as pessoas que chegam novas, não é? Porque estão sempre a chegar pessoas novas, terem um local onde podem procurar alguns livros sugeridos por mim para vos ajudar, sei lá, em vários parâmetros, tipo, sei lá, nas apostas ou no trading, na parte psicológica, na parte de gestão de risco, enfim, são todos livros que eu já li e tenho e espero que vos ajudem, como é óbvio. Modulação também, matemática, etc. Acho que vai ser interessante, por isso acompanhem-me, tá bom? Vamos começar? Bem, o que é que eu vou fazer? Eu normalmente organizo isto em listas, os meus vídeos estão todos em listas. Eu depois vou criar uma playlist nova em que eu vou pôr, sei lá, vou-lhe chamar livros ou recomendações de livros, se calhar recomendações talvez, porque depois no futuro posso recomendar outras coisas, mas vai ser uma lista só para livros. Mas essa lista, eu agora vou apresentar uma data de livros, vamos ver um a um, vamos falar sobre alguns deles. Espero que tenham um local então para vocês consultarem e que vos possa ajudar de futuro se sentirem muito perdidos. Para mim, o investimento em livros é sempre praticamente um bom investimento, apesar de existirem às vezes livros maus, já me aconteceu, mas eu diria que 99% das vezes, livros que eu comprei, eu aprendi algo. E quando eu aprendo algo, ou dá-me ideia para algo, para mim já compensa a compra. Então, o que eu vou fazer é, eu fiz uma lista de diversos de livros, etc. Eu organizei, neste momento está assim, depois pode sofrer pequenas alterações. Para já foi num formato muito simples. O livro, o autor e o link. Eu normalmente compro os meus livros na Amazon. Normalmente até utilizo aqui a Amazon espanhola. Eu tenho várias opções na Amazon. Entregam-me em casa, não tenho problemas nenhuns, não é? E antes de entrarmos nos livros especificamente, já agora isto são tudo links de, se pensarem, links de afiliados, tá bom? Ou seja, se vocês comprarem através de mim, eu vou ficar multimilionário. Mas, continuando. A Amazon é interessante porquê? Porque tem 3 serviços interessantes, que é os que eu utilizo. O Audible, em que tem a versão áudio do livro. Há livros, por exemplo, biografias, dá mais jeito às vezes a ouvir. Eu não preciso do livro físico, nem preciso do livro digital. Às vezes estou a treinar, estou a passear, posso ouvir um livro. Eu utilizo constantemente. E o que eu fiz é isto, estão a ver? Vocês passam com o ratozinho, aparece o linkzinho aqui e podem experimentar o Audible. Já agora isto normalmente tem um período de teste, 30 dias, que os aconselho. Os primeiros 30 dias vocês não perdem nada, se quiserem experimentem, mas depois não se esqueçam de cancelar, não é? Para depois eles não se queixarem que foram lá buscar dinheiro. Se não gostarem do serviço, se gostarem do serviço, continuem com ele, não é? Acho que vão ver que pode ser bastante útil e o preço se calhar até compensa, porque pagar, aliás, nos primeiros 6 meses, pelos vistos aqui estão a $5, ou o que é, poderem ler 3, 4 livros assim em formato áudio, já compensa, não é? Já compensa, a meu ver. Mas pronto, isso agora deixa a vosso critério. Outra, a questão do Amazon Prime. Eu acho que os mais novos já estão habituados a isto. Aliás, muitos deles até utilizam, por exemplo, a Twitch, né? E a Twitch tem uma parceria com a Amazon e tem o Amazon Prime. Enfim, entregas mais rápidas, tem coisas exclusivas, etc, etc, etc. Eu tenho a Amazon Prime, por isso, entre outras coisas, é um serviço que eu recomendo também. E depois o Kindle, que é o formato que eu digo digital, não é? E vejam, de repente nós temos 3 categorias em que nos ajudam a ler os livros. Podemos ter o livro físico, que encomendamos e chega à casa. Podemos ter o livro em formato digital, aquele tipo de livros que não é preciso o formato em texto, mas podemos ler num tablet ou qualquer coisa. Há livros assim, eu tenho alguns desses. E depois o formato áudio, tipo, como eu disse, por exemplo, uma biografia. Às vezes normalmente compro a parte áudio, não quer estar a ler, nem quer estar a comprar o livro de propósito. Basta, é daquelas coisas que ouço uma vez, se for preciso, aprendo qualquer coisa e pronto, depois se calhar já nem pego no livro. Depende dos livros, mas aqui está
para já os 3 serviços da Amazon que eu recomendo vivamente, experimentem, todos eles têm uma parte de trial, não perdem nada normalmente e vão ver que se calhar pode despertar o interesse pelos livros, porque eu sou sincero, quando era mais novo também não lia praticamente livros, só lia os livros que eram obrigatórios, do estilo português, os Maias, Sermão aos Peixes, etc, etc de Queiroz, lia os livros que me obrigavam a ler, inglês, sei lá, Agatha Christie, também lia esses livros, mas eram livros que eram obrigatórios. Depois, quando entrei na faculdade, lia os livros mais técnicos. Esses nem são livros de leitura, são aqueles livros que realmente dá jeito o formato em papel, não é? Mas vá, continuando, vamos aos livros, que é para isso que vocês estão aqui. Só vos queria chamar a atenção para isto. Quando vocês entrarem neste Excel, se quiserem, antes de mais nada, aconselho se calhar a fazer um filtro. Para já a lista não é muito grande, mas podem pôr aqui um filtro temporário. Eu estou a fazer isto porque continuamente tenho outros fecheiros e as pessoas pedem para editar. Claro que eu não vos posso deixar que editem o fecheiro. Depois aparece sempre um chico esperto, se calhar, que dá cabo disto tudo, né? Mas vocês podem pôr um filtro, podem consultar, ou então, muitas vezes vocês podem transferir o fecheiro da Excel e pronto, e depois o que transferirem podem fazer o que quiserem, é o que acontece, por exemplo, na folha de apoação, tá bom? Mas vá, aconselho-vos a pôr um filtro e para depois organizarem, depois se calhar isto pode mudar no futuro, mas terão sempre um link a partir de hoje, onde com uma listagem de livros que eu vou recomendando. Há mais livros, mas para já é isto. Podem organizar por autor, podem organizar por título, etc, etc. E depois está aqui o link. Vamos ver alguns destes livros. Bem, o primeiro livro, por exemplo, este primeiro livro é quase uma espécie de biografia, não é? Este vídeo, por acaso eu tenho em formato de papel. É uma história super interessante, aconselho vivamente, lê-se muito bem. E lá está, vem esta questão que eu vos falei, tem a versão digital, a versão áudio. Por exemplo, se tiverem um Audible, vocês podem ouvir isto a preço certo, não é? Quer dizer, nunca é a preço certo, tem a prestação depois, não é? Mas estão a ver a ideia. Há muitos destes livros, se quiserem, podem ouvi-los simplesmente e não precisam de comprar, nem precisam do formato digital. Agora depois depende de cada um de vocês decidir aquilo que quer fazer, não é? Há livros que eu gosto de ter a versão papel porque gosto de tirar apontamentos, gosto de fazer uns desenhos, pôr uns post-its, etc, etc. Prática já de quando estava a estudar, outros não vale a pena fazer isso. Enfim, vejam também se for preciso os reviews do livro, etc. Ok, este já tem a ver mais com a parte... Lá está. Eu acho este livro fabuloso. Eu já o li para aí umas 3 vezes. Os Hábitos Atómicos. Já agora, todos os livros que eu coloquei aqui, eu coloquei em formato inglês propositadamente. Eu só tenho os livros em formato inglês. Se vocês precisarem do formato em português, procurem pelo livro em português, tá bom? Mas eu só posso recomendar realmente, é uma questão técnica, o inglês, porque é o que eu tenho, tá bom? Mas também ajuda a treinar o inglês, né? Para alguns de vocês até pode ser bom. Mas veja, este livro é super barato. O que foi fantástico deste livro, né? Nós vamos pegar em mais um livro depois de Hábitos, é que o autor escreveu de uma maneira muito simples, teve uma parte muito prática e realmente ajuda-vos, se vocês seguirem algumas das ideias, alguns dos conselhos, ajuda-vos a criar bons hábitos e se calhar a perder os maus hábitos. É um livro espetacular, eu gostei imenso, hei de sempre recomendar. E esta parte já vejam que não tem tanto a ver com as apostas, mas tem a ver com a teoria dos hábitos, né? E como podemos ser melhores pessoas, etc, etc. O que também é importante, né? Vocês, para terem sucesso na vossa vida nas apostas ou no trading, também há uma parte que tem que ter bons hábitos, né? Devem cuidar de vocês, por exemplo, a nível de físico, né? Porque tem um trabalho se calhar muito sedentário, então convém também cuidar do corpo, se o corpo estiver bem. O desporto é saudável também para a mente, etc, etc. Há que criar bons hábitos, né? Rotinas de, sabe, como é que vocês analisam os jogos, como é que estudam as coisas, como é que operam online, criar, enfim, todo um conjunto de hábitos para que tenham sucesso na vossa vida. É um livro que eu recomendo vivamente e vejam, o preço é irrisório de 10 euros, não é nada, quer dizer... Este livro está sempre ao meu lado, praticamente. Outro, este se calhar vocês não conhecem tanto, mas eu gostei muito do autor. Este autor, por acaso, está sempre às turras também com o da Betangel, mas pronto. Mas eu gostei deste livro dele. Ele tem um segundo livro, não aconselho tanto para vocês, que é o Programação para Betfair, mas o primeiro sim, o primeiro é um livro muito interessante, conceitos de finanças, critérios de Kelly, enfim, misturado com as apostas e com o trading.
Ele é muito a favor da parte algorítmica, da programação, robôs, e eu gostei, foi o que me despertou interesse e gostei muito do primeiro livro dele, né? Mais, Data Driven. Ok, este livro foi recente, vocês viram o vídeo do Player Ratings, foi baseado um pouco neste livro, né? Eu às vezes gosto destes livros e muitos dos meus vídeos, às vezes há ideias que eu vou buscar a livros. Por isso, aqui está um livro interessante. Depois toda a parte de retirar dados fui buscar, não é, a AFBRF, mas a ideia de arranjar os dados e construir um modelo com base em jogadores, e a inspiração veio daqui. Lá está, isto é um livro barato, ajudou-me a ver as coisas de uma maneira diferente e já compensou a compra para mim. Ele tem outros livros, mas eu só tenho este. Agora, do Joseph. O Joseph, como é óbvio, eu tenho os 3 livros dele, basicamente. Este é tão antigo, 2013, aliás, até arranjam este livro, se calhar, na internet gratuitamente, um PDF ou qualquer coisa. Mas foi o primeiro livro que eu li sobre apostas esportivas. E logo teve uma influência muito positiva na minha maneira como eu olhava para as apostas. Por isso é um livro que hei de sempre recomendar, e recomendo-vos a vocês, mesmo quem está a começar. Porque falo de gestão de bancas, gestão de risco, falo também de métodos, simulações, etc. Para quem vem de um background de se calhar de engenharia, matemática, fez sentido este livro, não é? Por isso aqui fica a sugestão. Mais, vamos ver, Football Hackers. Ok, influência este eu mostrei recentemente também nas redes sociais, o Football Hackers. Lá está, a maneira como os dados, como agora o futebol moderno, a influência que a parte analítica tem, não só na gestão dos clubes, na gestão dos jogadores. Eu gostei, para quem gosta de futebol e para quem gosta desta análise assim mais de dados e etc, e a maneira como, sei lá, analistas de futebol veem as coisas, para mim foi um livro super interessante e aconselho vivamente. Aliás, o autor foi uma adaptação de um livro alemão, se bem me lembro, mas aconselho. E como sempre que virem este coisinho Look Inside, vocês podem ver também os conteúdos, né? Em que é que fala, etc. E se virem que vos chama a atenção, isto também é um livro interessante para scouts. Ok, lá está outro livro do Joseph. Este livro, se calhar este livro eu pus aqui porque eu tenho os 3 livros dele, mas este livro é interessante no sentido em que este livro ajudou-me a perceber o quanto o mercado de apostas é, sei lá, pode ser manipulado, os registros de apostas podem ser manipulados, e ele criou um serviço independente que era para avaliar os tipsters, e havia muitos tipsters que faziam, todos eles parece que faziam dinheiro, e depois submeteram-se a uma avaliação independente. Quando submeteram-se à avaliação independente dele, né, todos eles praticamente davam prejuízo. Todos eles, grande maioria, mais de 90 e tal. Ou seja, havia uma manipulação dos resultados. E depois ele dizia, não é? Ok, espera lá, então davas resultados, porque é que agora já não estás a ter lucro nas tuas apostas, não é? E realmente eu fiquei espantado. É a quantidade de serviços que se submeteu a uma avaliação independente e se calhar conscientemente. Muitos deles sabiam que não tinham sucesso e que estavam a manipular. Ou se calhar fizeram aquilo para testar. Outros porque foram vítimas da sua própria ignorância, quer dizer, é porque realmente não tinham qualquer base para analisar os serviços de tipos. E é interessante que eu já falei também um pouco como avaliar um tipster, calcula o teu valor P, etc, até tem as folhas de Excel. Enfim, este livro abriu-me os olhos para essas questões. Estes livros são mais curiosidades para se fazer refletir, como prever o imprevisível. Foi uma leitura interessante, é um livro pequenino, lê-se bem. É mais uma sugestão, vejam com calma, como é óbvio. É o que eu digo. Eu só coloquei aqui livros em que realmente eu gostei de ler e que tinham a ver ou com as apostas, ou com a psicologia, ou com a criação de bons hábitos, ou trading, etc, etc. Bem, eu tinha que falar deste autor, porque este autor é um dos meus preferidos. O Nassim Nicholas Taleb. Todos os livros dele são bons. Eu aqui coloquei uma coleção que se chama o Incerto, porque eu tenho os livros todos, mas Full by Randomness, o Black Swan, por exemplo, o evento Covid é considerado um Black Swan event. Aliás, se vocês acompanham a carreira deste autor, já ouviram falar disso. Antifrágil, grande livro. Outro livro é o Skin in the Game, eu acho que também está na lista. Vocês não precisam comprar os 4 livros, né? Mas se gostam da gestão de risco, lá está, eu até vou abrir aqui. Ele agora até dá aulas de gestão de risco, até tem um curso qualquer. Mas
muito sinceramente, é daqueles autores também muito polémicos, e às vezes identifico-me um pouco com ele, porque ele não atura bullshit, né? E ele às vezes vai contra grandes figuras públicas, já vamos falar de uma delas, porque eles estão a ser incorretos. É daquelas pessoas que têm sempre uma opinião bipolar relativamente a ele. Uns adoram-no, outros só dizem mal, não é? Principalmente os que dizem mal são os que foram confrontados, em que ele lhes chamou de aldrabões, entre aspas, que as coisas não estão a ser bem feitas, etc, etc. Ele é muito polémico, mas gosto muito dele. É um filósofo, matemático. Aliás, eu sigo no Twitter. Continuando, Market Wizards, ok, do Max Weber. Eu tenho 2 livros que eu já vou sugerir. O primeiro deles era em que entrevistas com os top traders, e ele lançou um recente que também está nesta lista, também gostei muito, que era entrevistas para pessoas que vocês não conhecem. E é interessante porque realmente no mercado existem muitas pessoas. É sempre interessante aprender com pessoas que tenham sucesso, não é? Aliás, a maneira de evoluirmos é aprendermos com alguém que sabe mais do que nós. Mas também é interessante saber que há muitas pessoas que têm muito sucesso, mas preferem estar no anonimato. Eu considero muito nesta posição. Desculpem lá, modéstia à parte, eu gosto do meu anonimato. Vocês veem que no meu canal eu não ando aqui a dizer, não vos mostro para já dinheiro, eu já disse, é um argumento muito forte, mas não é esse o meu objetivo. Eu tento vos atrair pelo conhecimento. Eu estou bem, felizmente, na vida, e acho que a popularidade é muito boa, mas também traz muita merda junta. Enfim, depois há os falsos interesses, e eu, como sou como o Nicolas, não aturo bullshit, às vezes depois reajo mal às pessoas, não é? Eu digo, sou muito frontal naquilo que eu penso, e depois armo confusões, mas pronto, é a minha maneira de ser. Por isso, às vezes prefiro estar no meu anonimato, a fazer este trabalho do canal, não é? Em que tento-vos ajudar. Existem muitos traders e vocês podem aprender bastante com estes 2 livros dele, não é? Realmente o Market Wizards e o Unknown Market Wizards, muito interessante. É daqueles livros que também podem ouvir a versão áudio, vejam que é free, se quiserem. Lá está, em vez de gastarem dinheiro no livro, podem ouvir o caminho do trabalho, quando estão a treinar, etc, etc. Depende dos vossos custos, tá bom? Continuando, Mathletics, este livro é um clássico, diria. Todos os que são analistas ou querem começar a experimentar modelos, muitas das vezes esta é quase a primeira bibliografia que utilizam. Há um vídeo que eu fiz com base neste livro, até que se bem se lembra o Teorema de Pitágoras, que eu utilizei no canal, foi com ideias deste livro, até mencionei, não é? Está muito virado para o mercado americano, mas há coisas que se aprendem, não é? Que se podem aplicar também ao futebol, e, sei lá, cavalos e etc. E também tem uma parte muito... Ele fez a apresentação muito em base utilizando o Excel, não é? E que é a ferramenta que muitas das vezes nós utilizamos aqui no canal, porque acho que é uma ferramenta introdutória para quem quer começar nos dados, não é? E depois, se calhar, quando as coisas começam a complicar, quando trabalhamos com mais dados, aí já temos que ir para uma base mais diferente, se calhar R ou Python, assim, uma linguagem de programação. Mas para já acho que o Excel é uma ótima maneira de começar a analisar dados, e este livro ajuda-vos, não é? Realmente nesse sentido. Aliás, até há um curso da Coursera que é com base neste livro, tá bom? Por isso vão lá ver se estiverem interessados. Continuando, outro livro, lá está, é eu pensar às vezes fora da box. Eu tenho aqui alguns livros desse género, não é? Ver o que outros não veem, não é? A maneira como nós às vezes ganhamos conhecimento é super interessante, uma leitura muito fácil. E novamente outro livro que, se quiserem, podem ouvir, não é? Não é um livro que realmente precisem de ter fisicamente, apesar de eu o ter, aconselho-vos, e daí de meter aqui. Outro livro virado para as apostas, um autor muito interessante, Look Inside, já agora, é um livro introdutório para quem quer começar a apostar, e acima de tudo é interessante também porque tem uma parte matemática, e ele diz aqui algo que é verdade, não é? Que é necessário bastante trabalho, até talento e um bocadinho de matemática para ser um apostador profissional. Eu não sei se o vosso objetivo é ser um apostador profissional, eu penso que não. Aliás, eu não vos aconselho. Para serem realmente profissionais, precisam de bastante trabalho. Eu digo profissionais no sentido de se querem viver disto mesmo, não é? Não estou a dizer depois daqueles que dizem-se profissionais, depois criam muito negócio à volta das apostas, em que o seu rendimento vem
vem desse lado e não tanto do seu trabalho individual, o que é normal quando vejam, é perfeitamente óbvio e racional diversificar um pouco o risco, não é? Não depender tanto de si e se calhar criar outras áreas de negócio, não tem mal nenhum, mas convençam-se disso. Para serem profissionais de apostas, vocês têm que saber alguma matemática, não é? Também têm que ter jeito para isto, têm que ter a gestão de risco, saber gerir as vossas finanças, etc, etc. Dá trabalho, não é? Aliás, vocês veem, criar modelos para apostar não é de um dia para o outro, não é? Nós testamos, até fizemos isso recentemente, testamos e depois as coisas podem não correr bem, outras vezes podem correr bem e a gente aproveita esse trabalho, mas não é fácil. E eu sei que se calhar a maior parte de vocês apenas quer uma espécie de renda extra, não é? Mas mesmo para essa renda extra exige algum trabalho, tá bom? O skin in the game, vou pensar num marcateiro, o marcateiro, é o picareta, né? Muitos dos picaretos não têm o que se chama skin in the game. O que é que eu quero dizer com isso? É vocês compram um produto e a responsabilidade está toda do vosso lado, não é? Se vocês não conseguirem ganhar dinheiro, ele não vai ser prejudicado. O quê? Vão fazer um bad review. Muitos deles às vezes até aqueles bem famosos dos Estados Unidos têm uma equipa de advogados, ou então como são grandes figuras, vamos supor que é um youtuber que fala mal dele, manda o canal abaixo, manda o vídeo abaixo, copyright, etc, etc. Pá, existem, eles nunca são quase responsabilizados por aquilo que fazem e o risco está todo do vosso lado. E eu vou-vos dar um exemplo. Lembro-me de tinha um serviço de Amazon Dropshipping. Ele fazia uma coisa muito interessante e aqui via-se que ele tinha skin in the game. Então ele dizia aos seus alunos, ele não tinha muitos, mas a ideia era a seguinte: olha, paga X ao início, quando realizares a tua primeira venda eu vou-te acompanhar passo a passo, pagas o restante. Vejam, ele responsabilizou-se também, tal como o aluno, para terem sucesso, os dois, não é? E houve alunos que realmente tiveram sucesso com ele, houve outros que depois chegaram ao final e pá, isto não é para mim, mas pronto, agradeço a tua ajuda, não é? E este sim, ele como promotor do serviço tinha skin in the game, estava lá com os outros, não é? E a maior parte destes picaretas não tem skin in the game nenhum, percebem? É um livro super interessante, lá está, deste autor controverso, eu adoro os livros dele, mas pronto. Soccermatics, eu já falei tantas vezes deste livro, aliás vou recomendar dois deles, não é? É o Soccermatics, para quem gosta de futebol, para quem gosta de dados, é também daqueles livros quase introdutórios clássicos da matemática por trás do futebol. Muito interessante, não há muito a dizer aqui. Outro livro bastante engraçado, este livro também podem, por acaso não tem versão áudio, mas é um livro pequenino, lê-se bem, quase num dia lê-se este livro, falou um pouco da sua rotina e é um livro introdutório, tipo a Betfair, Beckley, fala aquelas coisas básicas, mas na altura eu quando comprei foi muito interessante e aprendi algumas coisas, para mim foi o mais importante. Outro, lá está, outro livro este é o meu livro preferido dele, não é? Do Joseph. Já falámos dos outros dois. Ele tem a melhor definição para o tipo de pessoas que existe no mercado: Square, Sharps, Suckers and Sharks. Os Squares são os recreativos, já sabem. Os Sharps são os verdadeiros profissionais das apostas. Os Suckers são são os otários, os que desperdiçam dinheiro, os que estão sempre a comprar cursos, os que passam anos e anos e não têm sucesso e não percebem porque é que não têm sucesso, quando, pronto, lá está, dizem-se profissionais mas só gastam dinheiro com porcarias, ou estão a fazer múltiplas de odds de 1000, sei lá, enfim. E os Sharks são os que estão sempre dispostos a vender estes produtos aos Suckers, não é? E Sharks há muitos, Sharps há muito poucos. Mas acima de tudo é esta definição muito interessante, mas ele fala de toda a história por detrás das apostas, do game, já vem dos primórdios lá quase do Egito, etc. Muito interessante, lê-se muito bem, eu adorei este livro. Aqui fica novamente a minha recomendação. Pelos vistos é melhor comprarem a versão Kindle, o hardcover ainda é caro. Bem, continuando. O Andrew. O Andrew também fez muitas coisas interessantes. Este ainda não tinha falado, infelizmente. Vou já abrir os dois livros dele. Para quem gosta de modelação em Excel, não é? Um bocadinho... Muito à semelhança dos modelos que eu fiz também de Power Ranking, coisas desse género. Aqui estão dois livros introdutórios de modelos em Excel. É um livro que vocês compram. Depois tem lá um endereço onde vão buscar um zip, onde tem depois também os modelos em Excel, muito interessante, a sério. Aliás, vocês vão ver muitas coisas parecidas com
com o que eu fiz no canal. Houve algumas ideias que tirei dos livros, outras complementei, outras fiz por iniciativa própria. É o que eu digo, há muitas coisas que eu leio nos livros que também me ajudam depois a criar estes conteúdos para vocês. Eu não inventei nada, muitas destas coisas já estão por aí espalhadas na internet, por isso aconselho vivamente aqui. Ele era um eletricista, se bem me lembro, e depois começou a fazer agora um curso de Data Science, correto? É um Student Sports Beta, é isso, ele estava na parte de eletricista, é isso mesmo. Muito interessante os dois livros dele, leem-se muito bem. Estes são livros que convém ter a versão em papel, lá está, são livros muito práticos, convém acompanhar, que vocês vão precisar depois de ver com calma as coisas. Um grande abraço para o Andrew, força nisso, eu também o acompanho lá no Twitter, por isso 5 estrelas. Outro, Super Forecasting, com a arte de prever, mais um livro introdutório para as previsões. É aqueles temas, eu sou fã de previsões, tentar prever o futuro, não é? Então sou um sucker para este tipo de livros, mas este eu gostei especialmente, por isso aqui fica, já sabem, vejam os conteúdos. Outro livro que podem ver por áudio, ótimo. Mais, Football Code, este livro tinha a ver, é uma introdução ao XG, lembram-se? Para quem já me acompanha há muito tempo, é um autor que fala da influência da métrica de XG no futebol, em detalhe, do clube como o Bradford, etc. O que é que isto teve implicações. É uma história engraçada, aconselho sinceramente, lê-se muito bem também. Mais, Logical Sport, outro livro à semelhança, por exemplo, do Sharps. É outro livro para vos ajudar, para vos iniciar a lógica das apostas esportivas, etc. Vejam os conteúdos. É o que eu vos digo, sempre que puderem, sempre tiverem dúvidas, vejam que tipo de conteúdos é que isto tem. E há aqui coisas engraçadas, os mercados derivados, qual é o melhor preço, quais são aqueles conceitos que se calhar os apostadores deviam ter e muitos deles não têm, não é? Ainda recentemente eu recebi uma pergunta de alguém: Rui, não sei passar odd para probabilidade, lá está. As pessoas começam a apostar e ainda nem sequer sabem transformar uma odd em probabilidade, não é? O que é que eu posso dizer relativamente a isto? Já deviam saber estas coisas, mas pronto. Ai, não há de ser nada. E outro livro virado para o futebol, né? À semelhança do Soccermatics, também tem o The Numbers Game. Este livro também já foi traduzido várias vezes para português, por isso devem encontrar em português se quiserem, mas tem a versão Kindle, lá está. É um outro livro interessante. Esta tem a questão do poder do hábito, né? Vejam que falámos dos hábitos atómicos. Estes são dois livros semelhantes, mas este fala mais da teoria por trás dos hábitos, é mais extensivo. Eu acho que a abordagem mais prática dos hábitos atómicos poderá ser mais atrativa para muitos de vocês. Por isso aconselho se calhar o outro livro primeiro, mas este, O Poder do Hábito, também é muito interessante. Aqui está o Nate Silver. Há bocado falei do Nicholas Taleb, não é? Aquele autor controverso. Por exemplo, o Nicholas Taleb detesta o Nate Silver, não é? Às vezes está sempre a contradizê-lo. Parece que o Nate Silver tem uma espécie de agenda própria, às vezes também é um bocado teimoso, um bocado orgulhoso nos seus argumentos, ele anda sempre às turras, mas o livro que ele tem é muito bom e eu gostei imenso. É um livro um bocadinho grande, mas força nisso, acho que podem aprender a questão da influência das probabilidades na nossa vida, como temos um meio muito imprevisível. Aliás, nós estamos todos sujeitos quase a uma espécie de probabilidades subjetivas e probabilidades condicionadas, mas pronto. Vamos lá. As equações, este livro foi recente, até fiz um vídeo dedicado a isto, não é verdade? A primeira equação que tinha a ver com a equação das apostas, aqui está. Recomendo o livro, por isso tinha que ter aqui na lista. Acho que foi o livro mais recente que eu recomendei. O Pense Depressa e Devagar, Os Bias Cognitivos, um clássico também. Este é mesmo clássico, 2013, Prémio Nobel de Economia. Se não leram este livro, já o deviam ter lido. Aquela questão dos bias cognitivos todos que nós temos é super interessante. A maneira como o nosso cérebro pensa nas coisas, a maneira como nós tentamos procurar atalhos para resolver os nossos problemas e nem sempre é útil. O nosso senso comum, o sistema 1, é muito útil para o dia a dia, para nos levantarmos, para fazer tarefas simples, mas quando precisamos de tarefas complicadas, o nosso lado racional, por vezes o nosso sistema 1 de senso comum nós tentamos ser preguiçosos, né? Tentamos facilitar sempre a conclusão de dada tarefa. Eu já li este livro várias vezes, mas já estamos quase no fim, não é? Trading Bias, novamente é uma história de quase uma espécie de biografia. Tem uma parte matemática, este livro, lá está, muito ligado ao Moneyball também.
ao Moneyball. Quem não viu o vídeo do Moneyball, força, veja. Aliás, todos os que gostam da parte analítica de dados normalmente já viram o Moneyball. Até tem o Brad Pitt. Um livro que tem mais a ver com a parte psicológica, Trading in the Zone, também é um clássico este. Vocês vão ver em trading, nas apostas, toda a gente recomenda este livro e tem a sua razão de ser, não é? É um livro que se lê bem, força nisso. Tem a versão áudio, novamente gratuita, se quiserem. O Unknown Market Wizards do Jack, já falámos dele. Falámos do Market Wizards, os top e os desconhecidos, né? E por fim tem este último, que é um livro muito pequenino, mas que se lê também muito bem, Winning Sport. Este é um livro mesmo de leitura. Este quase que, se tivesse a versão áudio, até era melhor. Mas pronto, também tem a versão Kindle, que é sempre bom. E fala de diversos temas, sindicatos. Eu recentemente falei de sindicatos e tudo, há uns vídeos atrás. Fala de derivados, mercados derivados, fala da parte da gestão de banca, validação de modelos, mas não é um livro técnico, ou seja, não tem muitas formas, é um livro mesmo de escrita corrida, basicamente. Por isso, mas muito interessante. Houve coisas que ele disse lá que me fez refletir. Pronto, chegamos ao fim. Espero que isto não tenha sido muito longo, mas, meus amigos, vai ficar esta lista. Espero que estes livros vos ajudem na vossa caminhada. Aquele que vos despertou mais interesse, força, comprem. E quem sabe, no próximo ano, não é, vocês não se tornam melhores apostadores porque algum destes livros vos ajudou, não é, a pensar de maneira diferente relativamente ao mercado. Tá bom? Pronto, meus amigos, é tudo. Se calhar foi um vídeo longo, mas pronto, ficam aqui uma lista enorme de livros, um a um. Eu depois vou acrescentar mais livros. Se gostaram deste vídeo, força, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e pá, muito sinceramente, às vezes mais vale investirem num bom livro e aprenderem algo do que desperdiçarem dinheiro noutras coisas que é onde vocês não aprendem nada. É o que eu acho, tá bom? Mas deixa ao vosso critério, vá, tchauzão, um abraço e até ao próximo vídeo.